Olá, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de mais inovador e distintivo vai sendo feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. E eu, Elizabeth Miranda. Este som que ouvimos no arranque deste episódio foi-nos trazido por António Rios Amorim, que é presidente da Corticeira Amorim. A Corticeira Amorim foi fundada em 1870, enquanto fábrica de produção manual de rolhas cortiça, e hoje em dia é a maior empresa de transformação de cortiça do mundo. Deixa-me só realçar esse dado, Pedro. Portugal é líder mundial na produção de cortiça, porque são raras as áreas em que estamos de facto na dianteira, não é? E a maior parte deste valor, desta produção, é para exportação. Segundo a APCOR, a Associação do Setor, exportámos 1,4 mil milhões de euros no ano passado. Outra curiosidade que vale a pena realçar é que a maior área de floresta nacional é coberta por montados, por sobreiros e azinheiras. Ocupam mais de 1 milhão de hectares de superfície e representam cerca de 1/3 da floresta. Ocupam mais área que os pinheiros ou que os eucaliptos? Curioso, não é? Portanto, sobreiros e azinheiras juntos, sim. Sobreiros apenas é mais ou menos ela por ela, segundo o inventário do Instituto de Conservação da Natureza. Outro indicador interessante é que entre os países da bacia mediterrânica que produzem sobreiros, ou seja, além de Portugal, Espanha, Marrocos, Argélia, Itália, França, também somos o país que concentra mais área, mas claro que área não significa número de plantações, não é? Sim, claro. E há outros dados interessantes também. A cortiça é mais associada às rolhas, como a maior parte das pessoas sabe, mas lembro-me de há uns anos o setor ter surpreendido ao anunciar que a cortiça era também utilizada, por exemplo, em naves espaciais, pelo facto de ser um excelente isolador térmico, mas também me lembro de haver a ser usada para fazer pranchas de surf, nos transportes públicos, na moda, por exemplo, na roupa e calçado, na construção civil. Nas minhas sandálias, se espreitares para elas. Boa. Houve um esforço grande de diversificação, mas também muito marketing da indústria, não é? Verdade. A indústria vendeu a cortiça e, nomeadamente, as rolhas como um produto natural, tradicional e autêntico. Mas vamos passar a palavra ao António Rios Amorim. À frente de uma empresa com 155 anos de história, vamos ter seguramente muito que conversar. Nós, empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. António, bom dia, muito bem-vindo à Liga dos Inovadores. Bom dia, prazer estar aqui convosco. Que som é que escolheu para o lançamento desta nossa conversa? O que é que ouvimos no início? Ouvimos aquilo que é, se calhar, um dos... Há dois sons marcantes da indústria da cortiça. Um que é a cortiça a sair da árvore e o outro que é a rolha a sair de uma garrafa de vinho ou de uma garrafa de champanhe. O pop da rolha é claramente um som icónico no mundo, mas tudo começa com o simples corte da cortiça, com a extração da cortiça do sobreiro. E, portanto, eu acho que esse é um mote claro para dizer que na inovação também temos que ir de volta à natureza. A origem. Isto é um trabalho ainda maioritariamente manual? Sim, maioritariamente manual, muito especializado. Realmente temos pessoas absolutamente notáveis de um ponto de vista de skill técnico para poder fazer a extração da cortiça em Portugal, Espanha, Norte da África, mas a Corticeira Amorim desde há 4 ou 5 anos tem vindo a introduzir equipamentos que nos permitem claramente não ter uma mão de obra tão qualificada para uma parte do processo e aumentar a produtividade em consequência no restante processo. Portanto, nós hoje, combinando a mão de obra especializada com alguns equipamentos que desenvolvemos, nós em parceria com alguns parceiros, nós conseguimos ter equipamentos capazes de melhorar em 25% a 30% a quantidade de cortiça extraída pela mesma quantidade de pessoas, sendo estes equipamentos que estamos a introduzir
não sendo necessário ter uma mão de obra especializada. Portanto, conseguimos combinar. E aquilo que normalmente acontece é que as pessoas que fazem esta função há muitos anos rejeitam completamente este tipo de equipamento. No nosso caso, as pessoas aceitam perfeitamente porque eles percebem que está claramente a facilitar o trabalho deles e que o trabalho deles não deixou de ser necessário. É um complemento, digamos assim. É um complemento. É um primeiro passo para... Mas esses equipamentos são usados especificamente onde? São usados, nós em Portugal e Espanha, que representa 80 e poucos % da produção mundial de cortiça, na extração de 2025 vamos ter 10 a 12% da cortiça onde estes equipamentos já funcionaram. São equipamentos relativamente simples, digamos uma pequena serra com um sensor de umidade que permite cortar a cortiça sem danificar a árvore. Faz um corte muito mais direito do que faríamos manualmente e depois temos uma pinça que permite destacar a cortiça da árvore. Mas a seguir vem a bateria dos especialistas que vão rematando sempre e quando necessária a extração nas partes superiores da árvore e até nos rancos das próprias árvores. E, portanto, isso dá um aumento de produtividade porque permite andar mais rapidamente. Portanto, a máquina e os operadores andam à frente e os tiradores tradicionais da cortiça vêm atrás. E, portanto, isto está a ser muito bem recebido por todos. Isso também é inovação. Claro que é inovação, mas é uma inovação porque nós preocupamos com o futuro de toda a nossa fileira. E sabemos que a mão de obra é escassa, que a mão de obra é significativamente mais cara do que o que era. Só para terem uma ideia, um tirador de cortiça ganhava há 6 ou 7 anos atrás 80 euros por dia. Neste momento paga-se 150 a 160 euros por dia. Claro que é um período muito sazonal. Estamos a falar de 2 meses e meio ou 3 meses. É de muita exigência, estamos a falar de tirar a cortiça com temperaturas como aquelas que temos hoje, portanto, muito, muito duro, e, portanto, nós temos que facilitar e, sobretudo, possibilitar acelerar todo esse processo. Eu diria que este é o primeiro passo de uma inovação que não pode parar aqui. Tem que continuar, porque realmente a mecanização deste processo, respeitando a integridade da árvore e as pranchas da cortiça, tem que ser desenvolvido. Então transporte-nos um bocadinho do montado até às vossas fábricas. Apanham a cortiça e o que é que acontece às cascas até chegarem às vossas empresas? As pranchas de cortiça, portanto, são transportadas. Nós, há 25 anos, decidimos mudar todo o centro de estocagem da cortiça do norte de Portugal, onde chove muito mais, como sabemos, para o sul. Portanto, as nossas unidades de recolha de cortiça estão mais próximas da produção, que é aqui, basicamente, no Ribatejo, no Alentejo, na Extremadura espanhola e na Andaluzia, também em Espanha. E, portanto, temos 600.000 metros quadrados em 4 unidades industriais, entre Coruche e Ponte Sor, que vão fazer a estocagem da cortiça. Separamos cada herdade individualmente à chegada, para depois apurarmos o rendimento da cortiça daquela propriedade, mas esta cortiça que só vai começar a ser trabalhada a partir de janeiro ou fevereiro do próximo ano. Portanto, é preciso aqui um período para que a cortiça cure, para que perca parte da umidade e das tensões, porque a cortiça é uma coisa que sai da árvore côncava e a gente tem que a trabalhar de uma forma plana. E por isso o processo seguinte é a cozedura da cortiça. Também inovamos, tínhamos métodos de cozer super tradicionais. Quando deslocamos as unidades de preparação de matéria-prima para o sul do país em 1999, 2000 e 2001, inovamos completamente nos métodos de cozer a cortiça, e a cozedura é água quente a 98 ou 99 graus durante 1h15, que vai permitir amolecer a cortiça para que ela depois fique plana. Ao mesmo tempo também vamos remover com esta temperatura da água qualquer micro-organismo que se possa ter alojado na cortiça durante os 9 ou 10 anos que ela esteve no sobreiro. Portanto, é assim que começa o nosso processo industrial. Seguidamente vamos processar manualmente, mas já estamos a introduzir tecnologia de visão eletrónica e de machine learning, porque as pessoas aprendem com o tempo. Mas hoje em dia, com o machine learning, nós conseguimos pôr as máquinas a aprender também. Ou seja, uma máquina que escolhe uma prancha tem um determinado know-how, uma máquina que escolhe 1000 pranchas vai ter esse know-how
evoluído, que escolha 100 mil pranchas, vai ter esse know-how muito mais afinado. E, portanto, o conceito de machine learning ligado à inteligência artificial é algo que nós estamos a introduzir de uma forma bastante acelerada nos processos industriais, processos repetitivos que necessitam de experiência. E hoje conseguimos pôr as máquinas a aprender e é isso que nós estamos a desenvolver. Nessa parte, vamos separar a espessura e a qualidade da cortiça para diferentes aplicações que depois vão ser transformadas maioritariamente no Distrito de Aveiro, a norte de Portugal. A Corticeira Amorim, o grupo, tem uma história riquíssima. Foi criado em 1870. Ao longo de todos estes anos, qual é a que considera ter sido a maior inovação que este grupo teve? Que são muitas, que já percebemos, mas qual é que destacaria assim como a principal inovação que o grupo lançou? Nós temos aqui, nas fases de evolução do grupo, obviamente que foi a terceira geração, como o tio América Amorim, onde tudo se acelerou. Se acelerou a ambição, se acelerou e se iniciou a internacionalização da empresa, mas de um ponto de vista tecnológico nós temos realmente inovações recentes mais desenvolvidas. Apostamos muito mais na investigação e desenvolvimento a partir de 2000, inovações e desenvolvimento a nível do produto, da performance do produto, do desenvolvimento de novos produtos e do desenvolvimento de novas aplicações. E mais recentemente ainda, também estamos a ligar tudo isto à parte da floresta. Ou seja, será que um sobreiro tem que demorar sempre 25 anos para dar, ou 30 anos para dar a primeira extração? Será que nós não podemos ter, do ponto de vista da seleção clonal da planta, escolher as melhores plantas para que possamos ter a extração inicial? Isto também tem a ver com investigação e desenvolvimento ligado à planta. Portanto, é um projeto chamado, Projeto de Intervenção Florestal, não é? Este é um projeto de intervenção florestal que tem 3 vertentes. A vertente da investigação ligada à planta, tentar identificar marcadores de árvores existentes que permitam ter o maior crescimento da cortiça, resistência a alterações climáticas, resistência a pragas e doenças e qualidade de cortiça, e depois fomos ver se havia alguma árvore que tivesse esses 4 marcadores, e portanto esta foi a primeira parte do processo. A segunda parte é replicar em laboratório estas árvores, fazer com que a gente consiga replicar, e a terceira, que é pôr no terreno, e nós já vamos com cerca de 450 mil árvores plantadas desde há 3 anos a esta parte, nos 8 mil hectares que compramos, quer em Rio Frio, quer em Castelo Branco, para poder dar corpo a esta expansão florestal. Uma espécie de clonagem daquilo que é o sobreiro perfeito. É fazermos aquilo que a vinha fez, é fazermos aquilo que o eucalipto fez, é fazermos aquilo que outras espécies fizeram. Nós temos em Portugal 93% ou 94% dos sobreiros que ninguém os plantou. É regeneração absolutamente natural, que é fantástico de um ponto de vista ambiental. Não temos incêndios na zona mais quente de Portugal, que é o Alentejo, porque lá temos sobreiros, que é uma espécie nativa, adaptada ao solo, ao clima de Portugal e claramente com florestas bem cuidadas por produtores altamente profissionais e dedicados a esta espécie. E, portanto, o nosso objetivo é, na parte que não é de regeneração natural, o que se chama o Conservation Forest, nós queríamos era que a parte da produção, que é a outra parte, fosse um bocadinho maior, passássemos de 5, 6% para 12% ou 15%. E com isso nós teríamos uma quantidade de cortiça muito maior a ser produzida, das duas origens, florestas de conservação, florestas de produção, mas onde vamos ter uma densidade de sobreiros significativamente superior, proveniente uma parte desta investigação que estamos a desenvolver. E isso em termos de sustentabilidade ambiental é equilibrado? Vamos ter uma maior captura de carbono. Vamos ter uma maior captura de carbono, temos uma maior densidade, portanto os direitos de carbono que estas novas plantações vão permitir, vai claramente permitir melhorar a pegada de carbono, não só corporativa, mas todos os nossos produtos, porque também precisamos de matéria-prima para poder fazer crescer o nosso setor no futuro. Se não tivermos abastecimento suficiente, seguramente não vamos ter um setor a crescer. E quem não cresce não tem grande futuro, e a gente quer ter um futuro de crescimento para toda a fileira da cortiça. Do que vimos, isto passa também por um sistema de gota a gota, não é? Portanto, já alteramos. Começamos por aí,
Começamos por aí, porque houve um produtor, Francisco Almeida Garrett, em Avis, que na altura plantou 2 hectares de sobreiro num terreno onde ia plantar olival e, portanto, aproveitou a infraestrutura do olival para plantar sobreiros e tirou cortiça ao final de 8 anos. Irrigando com gota a gota e fertilizando através da rega. Normalmente eram 25 a 30 anos. Portanto, ele conseguiu em 8. Ele conseguiu em 8. E esse modelo inspirou-nos. Fizemos um projeto de investigação e desenvolvimento com a Universidade de Évora, capaz de poder teorizar aquilo que tinha acontecido naqueles 2 hectares para que a gente a seguir pudesse replicar isso no terreno. E, portanto, foi inspirado nesses 2 hectares que nós hoje temos um modelo de sobreicultura, o projeto de intervenção florestal, que vai adicionar rega e fertilização até à primeira extração da cortiça, até aos tais 10, 12, 15 anos, admitindo que os 8 foi realmente único, e a partir daí vamos retirar qualquer apoio de rega ou de fertilização e deixar a cortiça crescer no seu ambiente natural, como cresce hoje, para que não exista um produto diferente daquele que sempre existiu. E, portanto, acelerar com rega de instalação foi gota a gota. Hoje estamos a fazer um sistema menos dispendioso de um ponto de vista de custo, igualmente eficiente de um ponto de vista de resultados, que é uma rega localizada, com um conjunto de tratores que desenvolvemos, capazes de poder fazer esse trabalho. Rega localizada, vamos ter um menor consumo de água, sustentável, vamos adicionar um substrato para que consiga preservar a umidade no solo e para que o sobreiro consiga crescer mais rápido. E, portanto, passa então dos tais 25 para... 12, 10, 12, 15, é por aí que é fantástico. Porque nós, encurtando o ciclo inicial de extração e aumentando alguma coisa a densidade, nós claramente vamos ter aqui um modelo de sobreicultura rentável. E isso é muito importante para a sustentabilidade. A sustentabilidade não é só ambiental e social, também é económica. Se as pessoas não tiverem rentabilidade nas explorações que têm, a prazo vão optar por ter outras culturas. Portanto, nestas coisas está-se sempre a aprender, não é? Apesar de toda a investigação que já existe... Portugal tem um melhor know-how científico no sobreiro, mas esse know-how sempre teve distanciado da realidade da indústria. E não é por responsabilidade dos cientistas ligados ao sobreiro, foi porque a indústria nunca lhes ligou muito. E, portanto, a partir do momento em que a indústria começa a trabalhar em conjunto com todo o conhecimento científico que temos em Portugal, seguramente vamos criar aqui um novo futuro para a área da sobreicultura, e é isso que a Corticeira Amorim tem feito, é ser o agente de mudança num setor onde é líder mundial. Vamos então ao produto. Cerca de 60% da vossa cortiça vai para rolhas, por aí? Sim, por aí, sim, em termos de volume, sim. Cerca de 75%, das exportações do setor em valor são rolhas de cortiça. Em quantidade é significativamente menos. A rolha é claramente hoje ainda o produto que adiciona mais valor à matéria-prima. Todas as outras aplicações de cortiça, e temos felizmente aplicações com forte valor acrescentado, ainda têm, à data de hoje, um valor acrescentado inferior ao da rolha, sobretudo a rolha natural para os vinhos de altíssima qualidade, que é aí onde realmente a cortiça se diferencia de todos os outros produtos de substituição. É um privilégio, não é? Ter uma matéria-prima única para um produto que os portugueses, os consumidores em geral adoram. Eu acho que é um privilégio trabalhar nesta fileira, é um privilégio trabalhar com um produto natural. Não temos que cortar nenhuma árvore, apenas retiramos a pele da árvore cada 9 ou cada 10 anos, e realmente trabalhamos com uma indústria absolutamente fantástica, a indústria do vinho, a indústria dos espumantes, a indústria dos produtos espirituosos e toda uma série de novas aplicações que felizmente também temos conseguido criar e que seguramente vamos falar delas a seguir. Mas a rolha é o produto mais relevante no setor, na fileira da cortiça, e aquele que acrescenta mais valor a toda a fileira. Houve uma altura em que as rolhas estavam de alguma forma ameaçadas, mas a Corticeira Amorim conseguiu de alguma forma dar a volta, e o setor no geral,
Foi identificado, nomeadamente, a dado momento, um problema que penso que se chamaria o gosto a rolha. Gostaríamos que nos explicasse como é que conseguiram resolver esse problema e como é que ele, em primeiro lugar, como é que ele surgiu e como é que o conseguiram resolver. Muito bem. A Cortiça Amorim foi o principal agente na transformação do setor, mas isto foi um esforço de fileira, porque se a minha rolha funcionar e a do meu concorrente não funcionar, significa que, no final, o consumidor final vai ficar desiludido, não vai ligar aquilo ao fornecedor da rolha, vai ligar aquilo à cortiça. E pode todos desistir. todos nos prejudicamos e aquele que se calhar tem a maior expressão é aquele que vai ser mais prejudicado. Portanto, é do nosso interesse que todo o setor ressurja tecnicamente e que evolua na performance dos seus produtos. A Corticeira Amorim deu um mote. Deu um mote porque temos uma presença global e percebemos que isto ia atingir uma escala global, como veio a atingir. Estamos a falar de finais dos anos 90, 2000, quando os australianos chegaram com produtos de substituição à cortiça aos supermercados ingleses e os supermercados ingleses encarregaram-se de amplificar a utilização inicialmente de rolhas plásticas e posteriormente de cápsulas de alumínio para todos os países que os forneciam. E, portanto, aquilo que foi a resposta da Corticeira Amorim, depois de um período de reflexão que tivemos internamente, onde equacionamos entrar no mercado dos produtos alternativos, equacionamos fazer outro tipo de parcerias e chegámos à conclusão que não é essa a resposta. A cortiça tem potencial. Porquê? Porque os melhores vinhos do mundo nunca se equacionaram essa alternativa. Portanto, se nós somos suficientemente bons para vedar e tapar os melhores vinhos do mundo, vamos ser suficientemente bons para tapar e vedar todos os outros. Qual foi a resposta da Corticeira Amorim? Investigação e desenvolvimento. Contratámos cientistas, começamos a fazer projetos de parceria e desenvolvimento tecnológico com institutos de investigação em Portugal, em Bordeaux, na Austrália, em Napa Valley, na Califórnia, em Geisenheim, na Alemanha, a perceber como é que nós poderíamos melhorar a performance da cortiça para evitar que o TCA, gosto da olho é um termo popular, o termo técnico é o TCA, não afetasse os vinhos, porque calha sempre no pior dos momentos, daquele momento especial, que aquela família, que aquele grupo de amigos ia abrir uma garrafa especial e tinha ali um mau sentimento. O TCA, como é que isto apareceu? O TCA é uma molécula que basicamente nasce da metabolização de cloro livre que existe no ambiente com fungos, com bolor. E, portanto, nós no nosso processo tínhamos algumas partes que passavam por isso. E, portanto, essa metabolização vai gerar o TCA. Também há uma parte do TCA que era gerado naquela parte da cortiça que está mais em contacto com o solo no sobreiro. Se lembrarem, que já não se lembram porque a gente já acabou com esta questão do TCA, mas se lembrar do gosto da TCA, vai ver que era um gosto meio terroso, terra úmida, e muito disso também poderia haver das pranchas da cortiça que estavam em contacto com o solo. E, portanto, isso tivemos 3 medidas para atacar o problema. Medidas preventivas, basicamente práticas, constituiu-se um código de práticas rolheiras para que todas as empresas da cortiça tivessem que ser certificadas por esse código. E uma grande empresa não pode comprar a uma pequena se ela não estiver certificada, porque deixa de ser certificada. Portanto, para que o grande possa ser certificado, tem que exigir que o seu fornecedor... Portanto, isto cria um efeito cadeia, melhorou-se 50% da performance com estas boas práticas no setor e a seguir introduziu-se tecnologia, medidas curativas. Mesmo depois das medidas preventivas terem resolvido uma parte, não resolveu tudo. Com tecnologia, com o TCA é volátil. Como é que se volatiliza o TCA? Com vapor. Como é que a gente aplica temperatura e vapor a diferentes partes do processo produtivo para que o TCA seja volatilizado? E assim evoluímos e hoje adicionamos muito mais tecnologia e, portanto, conseguimos, hoje em dia, resolver a questão do gosto da TCA. Já não existe. Algumas garrafas mais antigas podem ter uma incidência um bocadinho superior. Hoje em dia, nos últimos 10 anos, diria eu, que é um problema ultrapassado. Portanto, a performance da cortiça melhorou, o que nos permite de focar, não a resolver problemas, mas a focar naquilo que a cortiça pode acrescentar de positivo ao vinho. Ou seja, um Chateau de Bordeaux, um Chateau Mouton Rothschild de 2000, que é engarrafado em 2002, todos os críticos internacionais dizem não deve beber antes de 2008. O que é que aconteceu dentro daquela garrafa entre 2002 e 2008?
E qual é o contributo da nossa cortiça? Cada vez que a gente dizia isto, eles diziam, calma aí, primeiro tens que resolver os problemas, só depois é que podes falar assim. Com a gente resolveu os problemas, hoje começamos a investigar e a perceber que a cortiça adiciona valor à percepção sensorial da prova de um vinho. Então explique-nos no que é que uma cortiça, no que é que a cortiça é diferente de ter a garrafa com plástico. Porque é que eu devo comprar O plástico é um produto que não tem qualquer futuro na indústria dos vinhos. Teve um apogeu até 2007, 2010, 4 bilhões do mercado de 20 e poucos bilhões de garrafas e neste momento deve fazer nem 1 bilhão de rolhas e até 0, como a gente costuma, está ferido de morte, só falta ser sepultado, que é isso que a gente tem que fazer. Portanto, a batalha está ganha. Exatamente. Mas temos um elefante dentro de casa que se chama cápsula de alumínio. E essa batalha não está ganha porque há uma facilidade de abertura, não precisa de saca-rolhas e, portanto, há aqui algum elemento de conveniência que nós também já estamos a tentar resolver. Portanto, a cortiça permite uma evolução do vinho. Porque a cortiça, 70%, a estrutura celular da cortiça é um favo de mel. Okay? Foi o primeiro material visto ao microscópio há 200 e muitos anos atrás. E portanto, a cortiça claramente tem uma estrutura celular única, que permite ter características físico-mecânicas de recuperação, de compressão, de ser apertada para entrar numa garrafa, de se expandir para vedar. Mas depois, 70% desta estrutura celular, se pensarem no favo de mel, é ar. Este ar, quando a rolha é apertada, vai entrar dentro da garrafa. E é isso que permite fazer uma evolução do vinho para que o tal Chateau de Mouton Rothschild de 2002, em 2008, saiba significativamente melhor. Nenhum outro vedante consegue fazer aquilo que a cortiça consegue fazer. Para além do facto da cortiça ser um material natural, com polifenóis, com taninos, com outras substâncias que, ao longo do tempo, vão sendo também libertadas para o vinho, enriquecendo o perfil sensorial do produto, em termos enológicos, aumentando a complexidade do próprio vinho. Estamos a ouvir um enólogo a falar, não é? Uma boa rolha faz um vinho melhor? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uma boa rolha faz um grande vinho, mas não é a rolha que faz o vinho. A rolha faz que o vinho seja ainda melhor, e isso é absolutamente decisivo, consensual, e mais uma vez digo, os melhores vinhos do mundo. Não sei quais são as vossas preferências, mas seguramente que as vossas preferências vão ser por vinhos que têm uma rolha de cortiça e uma rolha de cortiça natural, que é o nosso topo de gama na indústria da cortiça. Era isso que queríamos perguntar. Portanto, há diferentes tipos de rolhas de cortiça. Nós temos rolhas, se quiser, para simplificar isto, temos rolhas de 6 ou 7 cêntimos até 5 ou 6 euros a unidade. Qual é a diferença? São diferentes composições dessa rolha. Uma é uma peça só de cortiça, a outra é uma cortiça compósita, que para um vinho consumido mais rapidamente, se calhar não precisa de ter um produto com tantos atributos, porque 3, 4 meses depois do engarrafamento ele vai estar a ser consumido. Portanto, nós temos diferentes tipos de rolha para diferentes tipos de vinho, e isto acho que é uma mais-valia que o setor da cortiça permite ter e que os nossos produtos alternativos não têm. Têm um produto standard, e por isso é que não passam de um nível de vinhos básicos, porque para um nível de vinhos mais altos a cortiça tem respostas significativamente melhores. Ainda assim falou do alumínio e das ameaças do alumínio, e referiu aí, tomamos nota, que estavam a trabalhar, portanto, de alguma forma para resolver a questão de ser mais fácil abrir, portanto, uma garrafa com rolha de alumínio do que com... Nós lançamos uma rolha em parceria com um fabricante de garrafas de vidro que se chama Helix, que é uma rolha que claramente permite tirar a rolha da garrafa sem usar um saca-rolhas e permite ter os níveis de vedação com essa garrafa exatamente iguais. Uma garrafa de champanhe não precisa de usar saca-rolhas e uma garrafa de vinho do Porto de um Tony de 20 anos tem um bar top que também não precisa de usar um saca-rolhas. Portanto, saca-rolhas é um ritual seguramente muito válido para
a maior parte dos vinhos, mas há uma franja onde nós temos que perceber que há um elemento de conveniência que temos e podemos adicionar à cortiça. E, portanto, estamos a trabalhar nisso. Essa rolha já está no mercado? Já está no mercado. Já está no mercado. Teve um lançamento ligado a um produtor de garrafa e isso condiciona um bocadinho as opções do cliente, porque o cliente diz assim, eu vou ter que comprar a rolha só a Amorim, porque esta rolha só a Amorim é que faz, está patenteada, e vou ter que comprar a garrafa só a um produtor de garrafas. Isto não é muito simpático quando um produtor se tem que entregar ao mesmo dois fornecedores cativos. E, portanto, estamos a desenvolver outras garrafas, outras tipologias de garrafas para termos uma visão bastante mais alargada. A rolha terão que comprar a nós, mas a garrafa poderão comprar a qualquer outro operador no mercado. E a nível de preços, as de alumínio são mais baratas ou muito mais baratas do que as de... As de alumínio são ligeiramente mais caras que as mais baratas da cortiça e muitíssimo mais baratas que as mais caras da cortiça. Claro. Portanto, diria que uma cápsula de alumínio deve ter um preço médio no mundo à volta de 6, 7 cêntimos, mas há cápsulas de alumínio a 4 e a 5 cêntimos. E o preço médio da cortiça deve andar pelos 12 cêntimos, 13 cêntimos de momento. Portanto, a prazo vamos poder dispensar o saca-rolhas? Não, eu acho que o saca-rolhas vai fazer parte do ritual de abrir uma garrafa de vinho. Sabe que hoje em dia a evolução do consumo de vinho não é crescente no mundo. As pessoas bebem menos no seu recato e bebem igualmente nos momentos de convívio, de celebração, de família. E nesses momentos querem beber uma boa garrafa de vinho, não querem beber um vinho corrente. E, portanto, esse vinho vai ter claramente uma rolha de cortiça, vai ter o saca-rolhas e vai ter o ritual e vai ter, voltando à parte inicial da nossa conversa, o pop da cortiça, que é absolutamente fundamental para alegrar aquele jantar de amigos. Disse que se consome menos vinho. Porquê é que se está a consumir menos vinho? Isso é uma excelente questão, porque é questão de momento. De momento a questão é essa. Consome-se menos vinho, mas não se consome menos espumantes. Nem se consome menos espirituosos. Mas consome-se menos vinho e que vinho? Consome-se menos vinho tinto. O consumo de vinho branco não está a descer. O vinho rosé pode ter alguma quebra, mas está-se a consumir menos vinho tinto. Há várias teorias sobre isso. Mas está a falar em termos globais? Mundiais. Nós vemos, a Corticeira Amorim vende 5% em Portugal. Portanto, nós vemos, é o mundo, o mercado. O nosso primeiro mercado é a França, o nosso segundo mercado é os Estados Unidos, o nosso terceiro mercado é a Itália, a Espanha, a Alemanha, o Chile, a Argentina. Portanto, nós trabalhamos com o mundo inteiro, apesar de termos uma relação muito próxima com os nossos clientes portugueses, a quem servimos há muitos e muitos anos. Portanto, há uma tendência de redução de consumo, porque não há uma tendência hoje tão forte para se consumir vinho como anteriormente. 3 ou 4 razões. Primeiro, uma evolução demográfica. Os maiores consumidores, de forma mais regular e frequente, estão a ficar mais velhos. Millennials, Generation X, fica mais velho, consome menos. As gerações seguintes consomem, mas não com a mesma frequência que os Millennials e com a Generation X. Isso estava absolutamente previsto. Há também, há 30 e tal anos atrás, houve um programa nos Estados Unidos, 60 Minutes, que chamou o paradoxo francês. Porque é que os franceses morrem menos de ataque cardíaco que os americanos? A conclusão científica foi os franceses bebem mais vinho tinto que os americanos. O consumo de vinho tinto na América disparou. Hoje, se for ao médico e disser que bebe vinho, a primeira coisa que ele vai dizer é tem que parar com isso, que isso se calhar não é bom para a sua elegância, para a sua figura. Depende do médico, há alguns que aconselham um copinho. E portanto, isto hoje, a elegância, a figura, conta muito, conta muito nas pessoas e portanto se souber que aquilo põe peso, vou consumir mais ocasionalmente. E, portanto, aquilo que está a acontecer no mundo é que o consumo de vinho o consumo frequente está a reduzir e, eventualmente, o consumo ocasional até está a subir. Mas neste curto prazo não compensa. E preocupa-vos? Sim, porque se os nossos clientes vendem menos, consequentemente, nós vamos vender menos. E, portanto, é uma preocupação que temos. A nossa preocupação, eu acho que é temporária. Porque há outros fenómenos que estão a acontecer no mundo do vinho, e agora vou-vos chocar mesmo, que é vender vinho sem álcool ou vender vinho com álcool, mas com teor alcoólico significativamente reduzido, que são segmentos que estão a crescer significativamente. Portanto,
E isso significa que vai trazer para o consumo de vinho consumidores que se calhar andam dispersos a beber outra tipologia de bebidas. E quando estiverem a beber um vinho com 0 álcool, ou com 5 ou 6% de álcool, um dia, como o mundo do vinho é aspiracional, vão querer the real thing. E, portanto, eu acho que isto é uma forma de atrair consumidores que, de outra forma, se calhar não viriam portanto, isto, no nosso ponto de vista, vamos ter aqui 2 ou 3 anos de evolução negativa de consumo, sobretudo no vinho tinto. A percepção do consumidor sobre o vinho branco é diferente. Há um segmento, o único segmento que está a crescer significativamente é o de mulheres jovens. Está a disparar o consumo de vinho de mulheres a partir de 26, 27 anos. Já ultrapassou o consumo masculino na mesma faixa etária. E, portanto, eu acho que isto é uma esperança para se perceber que não está tudo a reduzir, mas é um segmento que bebe sobretudo vinho branco. Porquê que a cerveja não é tapada com uma rolha? E o azeite, por exemplo, porquê que também não tem rolha? Há outros produtos que poderiam ter, beneficiariam da... Claramente. Deixa-me só clarificar uma coisa, e por isso é que nós estamos, obviamente, estamos também a ter alguma regressão de vendas no segmento do vinho, mas nós hoje em dia dividimos o segmento das rolhas em 3 partes: vinho, espumantes e espirituosos. E nos espumantes não está a haver retração de consumo. Está a haver um aumento de consumo. Os prosecos, champanhe está a reduzir, porque é um produto que se calhar tem um valor muito significativo, que só uma parte da população consegue pagar, porque também tem uma evolução de preço nesse sentido. Mas o prosecco é um produto agradável, que as pessoas gostam, entra nos cocktails, nos spritz, nos aperols e tudo mais, e portanto é um produto que está em aumento de consumo. E os espirituosos, nomeadamente tequila, também. Tequila, curiosamente, é um produto com 40 e tal % de álcool, em que as pessoas percepcionam que não é um produto que tenha nenhum impacto na sua figura. Exato. Portanto, isto são percepções que se criam, mas há muito mais capacidade de influenciar a percepção no mundo dos espirituosos, porque é um mercado muito mais concentrado em empresas de muitos bilhões que no mercado do vinho, que é um segmento muito mais fragmentado. Portanto, nós temos um segmento, e dentro deste segmento, os vinhos tintos, com um potencial curto prazo menor, mas os outros 2 segmentos têm um potencial de crescimento significativo. Só para ter uma ideia, o mundo do vinho e espumantes é um mercado de 17, 18 bilhões de garrafas. Em 2022 era de 20. Portanto, perdeu. Mas o mundo dos espirituosos é um mundo de 40 bilhões de garrafas, onde a cortiça tem 4% de cota de mercado. Portanto, e só estamos no segmento premium. O que é que toda a gente quer ser no mundo dos espirituosos? Premium. Portanto, vamos seguramente crescer neste segmento de grandes volumes. Voltando à sua questão. A cerveja, vendemos para cidra e cerveja, cerca de 250 milhões de rolhas no mundo para o segmento da cidra e cerveja. Cervejas belgas, holandesas, cervejas de mais especialização, cervejas que entram a fazer parceria, maridagem com a gastronomia. Portanto, são cervejas diferentes. No segmento do volume, a cortiça já esteve, há muitos anos atrás, como um disco debaixo da carica e deixou de estar porque as garrafas tornaram-se muito mais regulares e, portanto, na altura, a cortiça era precisa porque é um produto muito tolerante e que se adapta à variação dos gargalos a partir do momento em que começou a ser muito mais rigorosa. Hoje em dia tem uma camada de vinil na carica. Portanto, fazemos um segmento de nicho, mais uma vez o segmento premium das cervejas, Europa, Estados Unidos, e da cidra, que é um segmento que está a ter algum crescimento neste momento. Mas é episódico. No mercado de 17 ou 18 bilhões, falar de 250 milhões é muito pouco. Nos espumantes, vocês compraram também empresas para fazer as outras partes para além da rolha, nomeadamente, portanto, aquele aramezinho, aliás, não é? Sim. E aquele plástico, penso que não é? Sim, fizemos uma parte, nós sustentabilidade é importante e, portanto, nós temos aqui um produto que é de aço inoxidável,
um fio muito... Compramos 50% do líder mundial deste segmento e agora compramos mais recentemente uma empresa que é líder nas cápsulas, mais uma vez, mais sustentáveis que estão disponíveis no mercado, que é a Intercap em Itália. O objetivo nisto é termos uma rede de distribuição que consiga prestar um serviço complementar ao cliente. E nós não somos distribuidores. E como não somos distribuidores, para distribuirmos um produto, nós temos que ser acionistas de toda a fileira. E, portanto, quando nos pediram para a gente distribuir um produto, nós temos que sim, mas temos que ser acionistas de toda a fileira, porque senão temos uma rede de distribuição a dispersar-se. Para ter uma margem de distribuição não faz qualquer sentido. E, portanto, é complementar a gente poder oferecer um produto aos nossos clientes, que são os mesmos nestas 3 áreas. Exatamente. Falámos há pouco da utilização da cortiça para muitas outras coisas e nós, a partir de determinada altura, começámos a ver a cortiça em todo o lado. Cortiça desde pranchas de surf, joias, roupas, transportes. Precisamente, íamos perguntar-lhe se no nosso estúdio aqui de Passo de Arcos se consegue identificar alguma coisa onde poderíamos ter cortiça. Para além destas fantásticas bases para copos que são produzidas pela Corticeira Amorim, exatamente, estão cá sempre. Não foi de propósito. Podíamos ter seguramente um isolamento acústico, como tivemos em grandes estúdios de gravação de música, discotecas, obras de referência neste mundo inteiro, este estúdio revestido de cortiça. Podíamos ter aqui um pavimento sobrelevado de cortiça. Podíamos ter um subpavimento para melhorar ainda mais a acústica da sala de cortiça. Portanto, a cortiça é claramente um material que pode acrescentar valor a 3 níveis, valor de isolamento térmico, acústico e em algumas aplicações de isolamento também antivibrático, como é o caso dos AVACs e motores de barcos. Portanto, claramente podíamos adicionar valor para que este estudo pudesse ainda ser mais sustentável e se calhar eficiente do ponto de vista acústico. Portanto, vocês têm um potencial de negócio gigantesco a vários níveis, não é? Nós acreditamos que sim. Temos um produto, como eu dizia há pouco, que vive de 3 questões: performance, imagem premium e sustentabilidade. Na sustentabilidade somos, se calhar, o produto de maior referência no mundo. A Bloomberg, que vocês conhecem bem, elegeu a Corticeira Amorim como uma das 50 empresas mais sustentáveis do mundo. A Corticeira Amorim é muito responsável sustentavelmente, mas tem um produto que é absolutamente notável de um ponto de vista de pegada de carbono, e isso faz toda a diferença quando confrontamos o mercado com produtos alternativos. E por isso acreditamos que temos um potencial grande, mas esse potencial depende sobretudo de nós e depende da nossa capacidade de fazer com que os nossos produtos, mais uma vez, sejam premium e fazer com que os nossos produtos também consigam chegar a novas aplicações. E, portanto, temos hoje uma equipa como nunca tivemos, com talento como nunca tivemos na parte de investigação e desenvolvimento de novas aplicações. Começámos este processo com uma parceria com a Universidade do Minho, com o departamento PIEP. Criamos um grupo de trabalho a funcionar no Polo de Guimarães para desenvolver novas aplicações de cortiça. Tivemos mesmo um Shark Tank interno, onde nós fomos acolher ideias de terceiros, onde investimos em uma empresa que faz tapetes de lã e de cortiça, numa empresa que substituía poliuretano nos isolamentos destas bancas de frio com cortiça. Investimos nas portuguesas, que é uns flip-flops feitos em cortiça, e hoje temos uma parceria com o grupo Kiaia para desenvolver esse mercado. E, portanto, tivemos alguém que nos veio dizer que nós, na Corticeira Amorim, só conseguimos fazer inovação incremental, que a disruptiva tinha que vir de fora. E a gente achou que essa pessoa podia ter razão e, portanto, começámos a ouvir que outras ideias é que poderiam vir de fora para que a gente pudesse investir, não numa ótica de ter ali um retorno de curto prazo, mas de lançar novos negócios, de novas utilizações de cortiça a prazo. Mas há outras aplicações. Falando em defesa aeroespacial, por exemplo, são 2 setores que estão em franco crescimento. E o potencial da cortiça. Como é que vocês se posicionam? A NASA identificou, isto tem que ser humilde e dizer que não fomos nós que identificamos, foi a NASA que identificou que a cortiça era o material entre 30 ou 40 que testaram que conseguiria resistir melhor a variações de temperatura no lançamento de veículos espaciais. E, portanto, a cortiça tem vindo a ser utilizada com a NASA desde os anos
70, e nestes últimos 5 anos tem quintuplicado a utilização de cortiça. Com o encerramento do Space Shuttle, do programa Space Shuttle, portanto, perdemos uma grande utilização de cortiça. Todo o Space Shuttle era praticamente coberto o seu nariz e uma parte crucial da nave com cortiça. E agora reganhamos nova dinâmica com os SpaceX e os Blue Origins e os Axioms e os Beyond Gravities e todas essas empresas que multiplicaram o lançamento de satélites no espaço, de viagens espaciais. Hoje, se alguém quiser ir ao espaço, tem um autocarro que se chama SpaceX, que leva qualquer entidade ao espaço. Até a NASA, que deixou de ser uma instituição de caráter comercial, hoje é só de investigação e desenvolvimento. Se quer ir ao espaço, a SpaceX leva ao espaço. E, portanto, e vocês estão nos foguetões? Sim. Nos lançadores? Nos lançadores de satélites no espaço, com o material que hoje é o benchmarking dessa aplicação, que é um material desenvolvido por nós, produzido por nós na nossa unidade de Wisconsin, que é a única unidade que está certificada pela NASA para fazer aquele produto que é um escudo térmico que permite preservar componentes eletrónicos e vidas humanas, se os houver, dentro das naves espaciais. Tal é a característica da cortiça. A cortiça é um material que permite resistir a variações de temperaturas altíssimas sem perder massa. E isto é único no mundo e, portanto, é devido, mais uma vez, à estrutura celular que a cortiça tem. E começamos a ver também a cortiça a ser muito usada na moda. E queria lhe perguntar se acha que a cortiça passou a estar na moda, digamos assim. Sim, eu acho que sim. Sempre tivemos na moda na questão do calçado, nomeadamente calçado feminino. Há uma tendência de moda cada 3, 4 anos, on and off. E depois há uma marca que fez com que a cortiça esteja sempre na moda, que é a Birkenstock. Portanto, e isso hoje é uma marca, como sabem, faz parte de um dos private equities do Sr. Bernard Arnault, e que basicamente tem duplicado a evolução do seu negócio, tornar o produto cada dia mais premium, e o conforto que sente quem caminha sobre um Birkenstock é devido à cortiça. Portanto, mais uma vez, temos aqui claramente um elemento diferencial da cortiça, que é isso que temos que ter, temos que aportar valor ao consumidor final e, neste caso, aportamos mesmo valor ao utilizador dos Birkenstocks ou de qualquer outro calçado de conforto. Se hoje em dia tivermos a atenção, o calçado hoje, eu não sei qual é a percentagem, mas tem que ser 90% e muitos por cento calçado de conforto. E agora avançamos aqui para 3 perguntas de resposta rápida que colocamos sempre a todos os nossos convidados, sendo que a primeira é: de que inovação gostaria de estar aqui a falar connosco daqui a 5 anos? Eu gostaria de estar aqui a falar de um sistema de criação de sobreiros verdadeiramente concretizado em 10 anos da gente ter a primeira extração da cortiça. Eu acho que isso é uma aposta grande, acho que é decisivo para o futuro do nosso setor. Nós não podemos crescer se não crescemos também em matéria-prima. As nossas fábricas não funcionam a ar e vento, funcionam a cortiça, e portanto temos que, e como isto tudo demora muito tempo, eu acho que estes 5 anos vão ser o tempo necessário para dar uma resposta cabal a essa pergunta. Inovação na área sobrícola. Olha, e que concorrente mais cobiça? Nós estamos a entrar num segmento que é o mundo dos espirituosos. Há um concorrente muito forte neste mundo, que é uma empresa italiana que se chama a Goala. E essa empresa é líder desse segmento. Não é líder do segmento de vinho, onde com as cápsulas de alumínio nós não achamos que aquilo aporte rigorosamente nada a um vinho. A rolha de cortiça é claramente o melhor vedante para um vinho, é claramente o melhor vedante para um espumante, mas a nossa cota no mundo dos espirituosos é muito baixa comparativamente com esta empresa, que tem uma inovação muito rápida e, portanto, eu diria que este é o concorrente neste segmento específico que nós gostaríamos de ter em termos de inovação. E por fim, quem é o gestor que mais admira? Tenho aqui um perfil de 2 ou 3 gestores que particularmente me impressionam pela sua trajetória. O engenheiro Carlos Moreira da Silva, da BA Glass, e de um conjunto de outras participadas, é seguramente se calhar uma maior referência. O Alexandre Relvas, que é alguém que entrou no mercado do vinho e que tem feito uma trajetória absolutamente notável
nesse campo. E na parte florestal, acho que o trabalho que o António Redondo tem feito na Navigator é também notável. Portanto, são 3 pessoas de eleição, mas a inspiração vem de família. Vem do meu tio Américo, que realmente, como alguém dizia, eu nunca fiz nenhum MBA, fiz um MBA em América Morim, e isso foi a principal fonte de inspiração para estar à frente da nossa empresa. MBA em América Morim é de facto fabuloso, muito bem. E todos os gestores portugueses, que é de registrar também. Sim, mas porquê é que os portugueses são inferiores aos outros? Aquilo que a gente vê é os portugueses a darem cartas no mundo por onde vão, e portanto não temos nenhum complexo. E é preciso enaltecer isso, precisamente. Isso há 30 anos havia um complexo de gente ser... Os miúdos hoje não têm nenhum complexo, façam os seus congêneres europeus a nenhum nível. Quer dizer, a internet, as comunicações, o mundo moderno de hoje, as redes sociais, fazem com que os portugueses hoje não se sintam minimamente menorizados face a nenhum congénere, seja que de geografia for. Há temas culturais, mas em termos de talento, não tenho nenhuma dúvida que os gestores portugueses podem se afirmar, seja onde for. Capacidade de adaptação, conhecimento técnico, é difícil de igualar para aquilo que temos em Portugal. Muito bem, António, muito obrigado por ter aceitado vir à Liga dos Inovadores, por esta viagem ao mundo da cortiça e também por esta viagem ao mundo da inovação, com a experiência que tem tido ao longo dos tempos, também no papel que destacou na Cotec. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos o João Luís Amorim na gravação, a sonoplastia é do Hugo Oliveira. Neste episódio da Liga dos Inovadores contamos com o apoio da Margarida Cardoso, jornalista da equipa de economia que acompanha o setor corticeiro há vários anos, e com a colaboração permanente do ex-ministro da Economia, António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, são os nossos curadores. A fotografia é de Nuno Fox e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.